Olá, seja muito bem-vinda a mais um encontro no nosso pequeno refúgio. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que talvez seja muito mais presente na sua vida do que você imagina. O que você passou a acreditar sobre si mesma porque alguém um dia te disse? Talvez tenha sido uma frase. Você é muito sensível, você é muito difícil, você não consegue, você pensa demais, isso não é para você, você deveria ser diferente. Talvez tenha sido uma crítica, talvez uma comparação, talvez alguém que você amava. E o mais curioso é que muitas vezes a pessoa que disse aquilo seguiu a vida, mas você ficou com a frase. E é assim que algumas opiniões começam a ganhar espaço dentro de nós. Primeiro alguém fala, depois nós pensamos sobre aquilo, e em algum momento começamos a observar nosso comportamento através daquela lente. E sem perceber, aquela opinião deixa de ser apenas uma opinião. Ela começa a fazer parte da nossa identidade. Você passa a pensar: será que eu sou mesmo assim? Será que o problema sou eu? Será que eu deveria mudar? E talvez você tenha passado anos tentando corrigir em você algo que, na verdade, nunca foi um defeito. Mas existe uma coisa importante que a maturidade nos ensina. As pessoas nos enxergam a partir da própria história. Elas têm suas experiências, seus medos, suas expectativas de como a vida deveria ser. E muitas vezes, aquilo que alguém não consegue compreender em nós é simplesmente aquilo que é diferente da experiência daquela pessoa. Isso não significa que toda crítica esteja errada. E também não significa que devemos ignorar aquilo que ouvimos. Pelo contrário. Talvez exista muita sabedoria em aprender a ouvir. Mas ouvir não significa absorver, escutar não significa concordar. E considerar a opinião de alguém não significa entregar à pessoa o direito de definir quem você é. Por isso, talvez exista uma pergunta que precisamos fazer com mais frequência. Isso é meu ou é o do outro? Quando alguém diz que você está errada, isso é realmente sobre você? Quando alguém não entende uma escolha sua, você está fazendo algo errado? Quando alguém espera que você permaneça exatamente como sempre foi, você precisa permanecer para que essa pessoa se sinta confortável? Talvez não. Às vezes, amadurecer é justamente conseguir olhar para a sua situação e dizer: eu vou ouvir, eu vou pensar sobre isso, vou perceber se existe algo que preciso aprender e depois decidir. O que é meu, eu assumo. O que não é, eu não carrego. Porque existe uma diferença enorme entre responsabilidade e culpa, uma reflexão e autocrítica, entre ouvir o outro e viver segundo o olhar do outro. Talvez você esteja carregando uma frase que alguém disse sobre você, e talvez hoje seja um bom momento para revisitá-la. Não para procurar culpados, não para voltar ao passado, mas para perguntar: eu ainda acredito nisso sobre mim? E, principalmente, essa crença ainda combina com quem eu me tornei? Porque você mudou, a vida mudou, sua experiência mudou. E talvez algumas histórias que você contou sobre si mesma já não sejam mais verdade. Então eu quero te propor um pequeno exercício. Pense em uma coisa que você acredita sobre você. Pode ser algo positivo, mas talvez seja ainda mais interessante se for aquilo que te limita. Eu sou assim, eu não consigo, eu sempre faço isso, eu não sou boa nisso, eu sou difícil, eu preciso agradar. E agora pergunte: de onde veio essa ideia?
Foi realmente uma descoberta sua ou alguém colocou essa ideia em você? E se foi alguém, essa pessoa realmente conhece toda a sua história? Talvez a resposta seja não. E isso não significa que você precisa rejeitar tudo que ouviu, significa apenas que você pode começar a escolher o que permanece. Olha que lindo. Porque essa escolha também é maturidade. Nem tudo que chega até você precisa entrar. Nem toda opinião precisa virar verdade. Nem todo julgamento precisa virar identidade. Nem toda palavra precisa encontrar morada. E talvez seja essa a conversa que eu gostaria que você levasse daqui hoje. Você pode ouvir um mundo sem deixar que o mundo defina você. Pode receber uma crítica sem se destruir por ela. Pode reconhecer um erro sem transformar aquele erro em quem você é. Pode discordar sem precisar provar que está certa. Pode mudar sem precisar da aprovação de todos. E pode, principalmente, aprender a diferenciar aquilo que é seu daquilo que pertence ao outro. Por quê? O que for seu, olhe. O que puder ensinar, aprenda. Mas, o que não for, não absorva. Talvez hoje você não precise encontrar nenhuma resposta. Talvez só precise começar a prestar atenção. Na próxima vez que uma opinião mexer profundamente com você, antes de perguntar, será que essa pessoa está certa? Experimente perguntar. O que essa fala está dizendo sobre mim? O que ela está dizendo sobre quem está falando? Talvez essa pequena mudança de pergunta devolva para você algo muito importante. O direito de construir a própria percepção sobre quem você é. Obrigada por estar comigo. Que este pequeno refúgio te ajude a ouvir um pouco mais a sua própria voz. E que você nunca se esqueça. Você não precisa carregar tudo o que colocam sobre. Eu já fui tanto essa pessoa que absorvi 100% de tudo e de todos. Até o próximo encontro. Com carinho, uma vivente.